Todos, nós estamos aqui para mais uma aula aberta do Enredos Digitais. Hoje nós vamos receber a professora Ana Carolina Temer, que vai tratar sobre teorias da comunicação. O Enredos Digitais é um programa de extensão protagonizado pelo PPG-Com da Faculdade de Comunicação e Informação da UFG, em parceria com alguns outros programas de pós-graduação, como o de performances culturais e o de direitos humanos. E a aula aberta é esse espaço em que a gente conversa com o nosso público, a gente traz nossos professores e professoras para tratar de temas específicos das suas pesquisas, das suas áreas de atuação, para conversar com o público digitalmente. Hoje nós recebemos, como eu disse, nós recebemos a professora Ana Carolina Temer. Professora Ana Carolina é professora do programa de pós-graduação em comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, na linha de pesquisa Mídia e Cidadania. Ela é doutora em comunicação pela Metodista de São Paulo, pós-doutora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem experiência na área de comunicação com ênfase em jornalismo e editoração, atuando principalmente nos seguintes temas: teorias da comunicação, televisão, telejornalismo e gêneros jornalísticos. A Ana lidera também o grupo de pesquisa Televisão e Cidadania da UFG e é autora dos livros Para Entender as Teorias da Comunicação e A Televisão em Busca da Interatividade. Bom dia, Ana, bom dia a todo o nosso público. Ana, agora é com você, vamos ver o que você tem para falar e apresentar um pouquinho da sua atuação para os nossos audientes. Bom dia, muito bom estar com você, Valdo, muito bom estar com todos. Eu espero que os meninos tenham conseguido acessar. Você, se puder, reforçar com eles que eu já mandei o endereço pelo YouTube, mas, antes de tudo, é um prazer estar aqui nessa atividade do PPG-Com e da FIC, de uma forma geral, né, que eu espero que os alunos possam aprender, participar, se divertir um pouquinho, né, certo? Então, a partir disso tudo, nós vamos buscar conversar mais e entender um pouco mais sobre jornalismo, sobre telejornalismo, sobre, enfim, a teoria do jornalismo de uma forma geral. Eu vou começar falando, o primeiro assunto é mesmo o próprio jornalismo. O jornalismo é uma atividade, quero abrir aqui para todos nós, tá? Certo? Então, a proposta dessa aula, acima de tudo, é entender os estudos de efeitos em longo prazo, que é uma evolução interna da chamada escola norte-americana e que vai fazer uma análise do jornalismo a partir das distorções involuntárias. Esse estudo é centrado no que nós chamamos newsmaking, né, que é o fazer notícia, mas também é uma reflexão sobre o jornalismo de uma forma geral, tá? Certo? Se você puder ir apresentando, tem a apresentação da aula e depois nós vamos falar sobre verdade, tá? A verdade é a alma do jornalismo, é a razão da sua existência. Vamos puder ir mais para o comecinho, aí é verdade, tá? Certo? Pode mais uma. Que vamos falar de verdade. Verdade é a alma do jornalismo, tá? É a razão da sua existência. A própria definição do jornalismo implica na noção de tornar públicos fatos verdadeiros e de interesse público. Vamos passar para o que é fato? Né? Ok? Fato, né? Tá? Fatos verdadeiros de interesse público e de interesse do público, denunciando e publicizando acontecimentos que resultam em quebras de expectativas e todos os tipos de desvios de conduta que possam trazer prejuízos para a sociedade. O que é a quebra de expectativa? Ora, a gente espera que um juiz seja honesto, tá? Que um jogador de futebol se esforce, que a pessoa encarregada dos serviços públicos, retirar o lixo, seja competente em retirar o lixo. Então, quando há uma quebra de expectativa, quando a pessoa não faz aquilo que é esperado, tá?
certo? Há uma quebra de expectativa. As quebras de expectativas podem ser eventuais, mas também, o que você espera de um avião? Um avião, você espera que ele voe. Quando ele cai, é um fato. O fato é algo acabado, é algo verdadeiro, é algo que está prestes a ocorrer ou já ocorreu. O ambiente do jornalismo, podemos passar aí, mais um, Evaldo, é a democracia, tá? Certo? Existe jornalismo fora da democracia? Existe, mas ele nunca é completo. O jornalismo tem suas raízes ligadas a um modelo de capital urbano, industrial, tá? Que envolve o consumo de informações. Numa vila, num espaço pequeno, as informações são passadas poucas. Na nossa sociedade complexa e democrática, tá? Nós necessitamos da democracia, da casado com a democracia, pode passar mais um, tá? E que para que a informação circule e as pessoas tenham direito a fazer as suas escolhas. Vamos passar mais um, Evaldo. A base de sustentação do jornalismo é a credibilidade. A credibilidade é a condição de confiança no jornalismo como fiadora da verdade. A credibilidade é o capital simbólico do jornalismo. Mas pense num banco. Um banco tem o capital, é o dinheiro que circula, e o capital, às vezes, não é real, tá? Mas ele tem também ativos. A credibilidade significa confiança no jornalismo. Pode passar mais um, Evaldo. E confiança é a base de tudo. Quando não se tem confiança no jornalismo, o que é que nós temos? Papel velho, tá? Porque o jornalismo, no dia seguinte, já é papel velho. E se você não acredita no que está escrito, tá? Também não adianta ter jornalismo. Mas a informação transformada em mercadoria também é a base do jornalismo. E o jornalismo é feito dentro de uma empresa, pode passar um, Evaldo, cuja base é o lucro, tá? Certo? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a apresentação. Está indo bem, Evaldo? Bom, sendo empresa, é claro, vamos passar da confiança e vamos falar da empresa. Isso. Sendo empresa, é claro, os veículos jornalistas são atravessados por interesses específicos. Pode voltar mais um. Pode voltar para o da empresa, tá? Certo? A empresa tem interesses específicos que no funcionamento do jornalismo. Quando o jornalismo se afasta da verdade, tá? Certo? Ele perde a credibilidade. E, sem credibilidade, ele perde o ativo mais importante, que é a confiança do receptor. Tá? Vamos passar mais um, Evaldo? Podemos passar mais um slide? Tá? Pode ir mais um. Essa relação de confiança, quando planta mentira, colhe desconfiança, que controla o jornalismo. Porque se o jornalismo não tiver essa relação de confiança do público, ele deixa de ter a razão de ser. Então, o jornalismo é tão bom quanto o público, o receptor, que cobra qualidade, exige dele. Tá? Mas essa relação também é marcada por outros problemas. Vamos passar mais um slide, Evaldo? Tá? É a tensão que existe entre a imprensa e as empresas e o Estado. Tá? A imprensa não é neutra, então ela está sempre tensionada pelos interesses de outros da empresa, pelo interesse do Estado, tá? Ela não é neutra. Pode passar mais um. Vamos lá. Tá? Então, o que é falta de neutralidade? Ela pode tomar partido na discussão, ela não se comporta de maneira imparcial, ela é tendenciosa, tá? Ou ela pode ser
tendenciosa à imprensa, né? Tá? Aqui, vamos lá. Bom, justamente por essa tensão permanente, visto pelos representantes do poder público, pelo Estado, com desconfiança, tá? Certo? Isso significa que tanto os jornalistas desconfiam do Estado, como o Estado desconfia do jornalismo. Olha a reação aí de tensão, tá? É uma preocupação visível que do jornalismo olhar para o Estado, de alguma maneira, vigiar é a palavra certa, o Estado, para ver se não tem desvios de comportamentos, desvios de expectativa, mas também o Estado olha com desconfiança para o jornalismo, porque nem sempre ele atende à sua necessidade. Dito isso, o que nós vemos no jornalismo? Ele vive sob tensão. Tá? E aí nós vamos chegar ao ponto central da nossa aula. Afinal, como se faz jornalismo? Entre o público, predomina a percepção do espelho. Tá? Ou seja, o jornalismo apenas reflete a realidade. Mas será que o jornalismo é assim, todo poderoso? Tá? Pode ficar aí um pouquinho, Evaldo. O jornalismo, ele pode tudo? Tá? Certo? É evidente que não. O fazer jornalismo envolve uma série de elementos. A própria produção do material jornalístico gera distorções. Jornalismo é um produto, certo? Isso significa que eles têm que estar pronto e disponível para grande parte do público em um horário previsível. Embora, sim, existam edições extras, especiais, momentos em que a programação da televisão é interrompida, ou do rádio se dá um alerta especial, ou se entra com informação na internet, num veículo jornalístico na internet, é a periodicidade que condiciona a produção do jornalismo. Isso significa que todo dia, ou dependendo da periodicidade, toda semana, o veículo tem que estar pronto e bonitinho. Você já pensou começar um telejornal e dizer, gente, olha, hoje não deu tempo de fazer o telejornal, ou melhor, hoje eu não tenho nada para dizer para vocês, o dia foi um tédio. O que vai acontecer? No dia seguinte, você não vai ver o telejornal, no dia seguinte, você não vai comprar o jornal impresso. Tá? Então, você tem que ter todo dia a produção de um telejornal inteirinho, e mais do que isso, ele tem que ser bom de ser visto e tem que transmitir a ideia de que tudo que está ali é importante e essencial saber. Essa relação que se chama periodicidade, tá, foi definida por Otto Grohl, que é um dos pioneiros do estudo sobre a teoria do jornalismo, e ele vai classificar a periodicidade como na hora certa, um conjunto de fatos verdadeiros, de interesse público e de interesse do público, deve estar disponível, certo? Então, o jornalismo é feito como se faz qualquer coisa em uma fábrica, tá? Vamos passar mais uma vez, Evaldo? Vamos para a periodicidade? Aí, olha, tá vendo? Isso é uma fábrica. O jornalismo também é produzido a partir de uma rotina de trabalho, certo? E a periodicidade, pode passar mais um, ok? O resultado é importante para a gente compreender como o jornalismo funciona, tá? Da mesma forma, os americanos chamam os estudos como fazem do jornalismo de newsmaking, que é o fazer notícias. Se a gente tem um produto, ele precisa ser feito. O fazer notícias é a maneira como nós produzimos o jornalismo, tá? Isso acontece também, vem do reconhecimento que todos os dias, mesmo quando acontece muita coisa, quando acontece pouca coisa, tá? O rádio-jornal, o telejornal vem recheado de fatos. Vamos passar mais um, Evaldo? Tá? Mais um slide. Eu comparo o conteúdo do jornalismo a um bombom. Ele tem que ser
agradável de ser visto, certo? Ele tem que estar denso, tem que ter recheio, tá? Então, não basta que o jornal esteja pronto na hora certa, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ser bom, ele tem que ser interessante, ele tem que ser o que os jornalistas chamam de notícias quentes, notícias que efetivamente motivam o público. Mas o que é notícia? Vamos passar mais um slide, Evaldo, e vamos ver o que é a notícia? Notícia é a expressão máxima do jornalismo, é aquele fato novo, aquele fato que, de alguma forma, vende o sentimento de que o mundo está mudando, está quebrando expectativas, está trazendo algo que é importante saber. A notícia é impactante, tá? Mas ela também tem outros critérios, ela deve ser imparcial, ela deve ser objetiva, tá? E aí vem outra questão importante. Vamos passar mais uma, Evaldo? Mais um slide? Quem produz alguma coisa, por exemplo, eu pus aí a receita do pão de queijo em homenagem à mineiridade, tá? Faz um acordo com os fornecedores. Quem produz o pão de queijo compra polvilho, óleo e combina um horário de entrega que dê tempo para ele fazer o pão de queijo e entregar para quem comprou o pão de queijo dele na padaria, no boteco, não interessa, né? O problema no jornalismo é que a gente não tem horário certo para a notícia acontecer, tá? Certo? Vamos passar mais um, Evaldo? Não dá, vamos passar mais um slide? Não dá para prever quando, tá, as coisas vão acontecer. Pode ir para o anterior. Essa foto aí é de um buraco que abriu no meio da cidade de São Paulo. Eu lembro desse buraco, eu estava perto do local nesse dia. E aí, gente, vocês já imaginaram estar andando no meio da rua e abrir um buraco desse tamanho? Bom, nem todo dia acontece um buraco, nem todo dia, ainda bem, né? Um avião cai, nem todo dia os fatos relevantes acontecem. Então, o jornalismo tem que criar condições artificiais para garantir um fluxo de informações relevantes. Acontece muita coisa todos os dias, mas nem sempre a gente está por perto para ver acontecer. E acontecem muitas coisas, como uma quedinha, um acidente de moto, um grande acidente. Vamos passar para o próximo? Olha aí. Acontecem coisas que são relevantes e coisas que, mal ou bem, por mais tristes que sejam, são rotinas. Aí, os jornalistas passam a ter grandes quantidades de informação. Eles criam as condições para receber as informações e passam a ter uma grande quantidade de informação. O jornalista, portanto, é um selecionador. Ele separa as informações que são importantes daquelas que não são tão importantes. Para fazer isso, vamos ver o que é um selecionador? No slide seguinte, é o que seleciona, tá? Certo? Os jornalistas, portanto, são selecionadores de informações. Eles são treinados nas faculdades de jornalismo, é claro, mas também dentro das empresas, para reconhecer os fatos importantes, para selecionar, tá? Para entender o que nós chamamos de valores notícias. Valores notícias são critérios de relevância que, quando aplicados a determinados fatos, apontam a sua importância. Vamos passar um slide? O jornalista está sempre de olho nesses critérios de relevância. Aí eles trabalham com os valores notícias. Valores notícias são guias que orientam os jornalistas para saber se uma informação é relevante ou não. Os valores notícias são rapidamente identificados, tá? O jornalista usa esses filtros de forma rápida, organizada. Um dos valores notícias, por exemplo, é o número de pessoas que envolvidas em um fato. Um acidente com 20 pessoas tem mais chances de ir para o jornal, para o telejornal, para o rádio jornal, que um acidente com apenas 2 pessoas. Então,
Olha, essa foto é de um caminhão de carne que quebrou na estrada. Caminhão quebrado na estrada não significa nada, mas esse caminhão estava lotado de carne fresca e todo mundo foi lá, muita gente que estava por perto, uma multidão, foi abriu o caminhão e pegou a carne. Então, virou notícia por quê? Não porque o caminhão quebrou, porque isso é rotina, mas porque muita gente se envolveu no fato. Aí, eu posso dizer, o número de pessoas envolvidas é um valor notícia? É, mas vamos passar de slide? Quando a criatura envolvida no acidente, um acidentezinho, e esse não foi um acidente tão pequeno, é um famoso, também é um valor notícia. A notoriedade é um valor notícia, a proximidade é um valor notícia, tá? Os valores notícia, aí vamos passar mais um, Evaldo, atuam em camadas, né? Como se fosse um bolo. Um vai crescendo em cima do outro. Quanto mais camadas tem uma informação, mais chance essa informação tem de se tornar notícia, né? Também existem outros critérios, por exemplo, o que é importante no jornal impresso? O jornal impresso é lançado uma vez por dia, é diferente do telejornal, que normalmente tem 2, 3 edições, que é diferente do material que é apresentado na internet ou na revista. A revista trabalha com outros tipos de valores notícias, né? Tá? Os valores notícias são móveis, eles se adaptam ao veículo, eles também passam por modismos, há momentos em que um determinado assunto é mais importante, a questão do clima é mais importante quando se faz um calor extremo, ou existe algum desastre ambiental, a tendência é que se fale mais de clima, e eles são menos importantes ou perdem importância em outros momentos. Se os jornalistas são selecionadores e é necessário garantir a informação, é também necessário incluir uma agenda. Tá? O que é a agenda? A agenda é uma lista de datas simbólicas. Nós vemos aí, jornalista como selecionador, ele pega a informação, ele vê se ela é verdadeira, se ela é consolidada, se ela é relevante. Se ela é relevante, ela vira notícia. Se ela não é relevante, ela vai para o descarte, né? Vai para o que nós chamamos arquivo morto, também conhecido como lixeira, tá? Certo? Ora, os jornalistas, para garantir que todo dia tenha muita informação relevante, fazem uma agenda. Essa agenda é uma lista de datas simbólicas, tá? Por exemplo, o carnaval, o finado, o Dia das Crianças. Essas agendas geram o que é chamado na rotina das redações jornalísticas, com um pouquinho de crítica. Vamos passar mais um slide, Evaldo? Tá? É o bacalhau da Semana Santa, tá? É batata. Então, isso significa o quê? Que no carnaval, as matérias sobre fantasias mais procuradas, pessoas que vão passar o carnaval fora da cidade, quem vai usar esse ou aquele recurso, os bailes, as escolas de samba, tem que aparecer, é batata, né? Tá? Daí vamos para as outras matérias, né? A mesma coisa, pode passar um slide, Evaldo. A mesma coisa com os outros assuntos. Dia das Crianças, tem que ter matéria sobre brinquedo, o que é bom, o que é ruim, o que é tóxico ou não, as flores do Dia de Finados, as fantasias do carnaval, tá? E por aí afora. A agenda envolve também fatos pré-programados, inaugurações, votações, julgamentos, jogos de futebol, é claro, também dão origem a um material jornalístico mais ou menos previsível. O que é isso, gente? Significa que a gente faz aquela famosa matéria dizendo que o jogador de futebol está treinando, o policial está perseguindo o bandido. Mas espera aí, não tem nenhuma novidade nisso. O que a gente espera do jogador de futebol que ele treine, do policial que persiga o bandido e por aí afora. Mas isso mantém a agenda cheia, tá?
certo? Para manter a agenda cheia, é claro, as instituições jornalísticas começam a fazer contato com instituições que podem fornecer informações, a política, os políticos, os hospitais, os bombeiros, né? E é lógico, aos poucos, e às vezes não tão devagar quanto a gente gostaria, essas instituições aprendem a usar a imprensa em seu benefício. E começa aí uma sedução de lado a lado. Os jornalistas falam para o pessoal da polícia ou do hospital, é importante que vocês conversem conosco, e eles pedem pequenos favores, né? Vocês já viram aquelas matérias de polícia que aparecem o número da delegacia ou o nome da instituição, né? Certo? Acabam tendo desvios, benefícios que não são voluntários, são benefícios involuntários que resultam desse contato, dessa troca permanente de informação, que tornam essas fontes de informação o que os jornalistas chamam de fontes viciadas. É o lugar que o jornalista procura quando precisa encher o jornal daquele dia, quando precisa de uma informação rápida, quando precisa de uma confirmação, e em troca disso, também ele privilegia essa fonte. Da mesma forma, existe uma tendência à tematização. Tá? Se o assunto chama a atenção dos jornalistas, ok, vamos voltar uma, eu espero, não sei se eu pulei, se o assunto chama a atenção, tá? Ele vai sendo repetido. Um exemplo disso é questões ligadas à corrupção. Por que elas fazem tanto sucesso? O público dá atenção a isso, então elas são constantemente repetidas. O funeral de um famoso, por exemplo, acaba rendendo vários desdobramentos. No dia seguinte fala do impacto na família, do impacto na sociedade, por aí afora, tá? Bom, além disso, o jornalismo tem recursos limitados, tá? Vamos passar agora para o nosso amigo repórter fotográfico, tá? Repórteres e equipes de produção são limitados, e, é claro, o próprio orçamento é limitado, o dinheiro para produzir material. Isso significa que aquele que primeiro ligou para a empresa jornalística tende a ter mais espaço, a ser beneficiado, a ter o seu assunto, o seu tema transformado em informação. Tá? Da mesma forma, o tempo do profissional do jornalismo tem um valor. Se o jornalista sai para fazer uma reportagem, isso representa tempo e dinheiro investido pela empresa jornalística. O material que ele traz de volta tem que ser aproveitado. Mesmo que a agenda que ele saiu para fazer seja meio sem graça. Então, o que se faz? Assuntos de pouca relevância tendem a ser espetacularizados, apresentados como se fossem importantes. Vamos passar mais um, Evaldo? Isso acontece também, tá? Pode passar mais uma, com os comentaristas, com os correspondentes internacionais. Quando você tem um comentarista em um determinado assunto, economia ou esporte, significa que todo dia tem que ter alguma coisa para ele comentar, para justificar o salário dele, né? Tá? Se uma empresa paga um especialista em economia ou um especialista em esporte, esse assunto passa a ser obrigatório. Da mesma forma, se uma empresa tem um correspondente em Londres e não em Paris, por exemplo, significa que todo dia, ou com mais constância, vai ter que ter assuntos sobre Londres. Tá? Cada especialista, portanto, é uma escolha, mas ele interfere no conteúdo do telejornal. Claro, pode passar mais um, Evaldo. O jornalista está sempre de olho no acontecimento. O jornalista está de olho na sociedade, a sociedade está de olho no jornalismo, né? Tá? Mas aí acontece um outro problema, que é a chamada disfunção narcotizante. Ao igualar o que é importante ao que é pouco relevante, ao que não tem muito significado, ao bacalhau da Semana Santa,
tá? O jornalismo provoca um sentimento de que nada é relevante. Ele nivela os fatos por baixo. E, ao fazer isso, ele provoca desinteresse do seu público. Então, o jornalismo também tem que tomar cuidado com a maneira como trabalha, com a maneira como seleciona os fatos. Selecionar os fatos é sempre uma ação muito importante. Tá? Fazer jornalismo não é fácil. Jornalismo é empresa e serviço público. Jornalismo exige equilibrar condições de produção com compromisso com a verdade, a necessidade de informar a população. Como toda atividade complexa, é claro, o jornalismo está sujeito a falhas, tanto estruturais e, lamentavelmente, algumas vezes intencionais. Para que elas não aconteçam, é preciso que os profissionais sejam bons, é preciso que bons profissionais trabalhem com telejornalismo. Isso quer dizer profissionais bem formados. Jornalismo é empresa e serviço público, é intenção e ação, é ética e técnica, é sempre soma. E seu resultado depende também da constante resposta e interação com o público que ele serve diretamente. Bom, gente, espero ter falado bastante coisa sobre jornalismo, mas de forma que todos tenham entendido. Nossos slides acabaram, mas eu estou à disposição de vocês para responder qualquer pergunta, para conversar sobre o que for necessário, para falar um pouco mais sobre isso, tá? Certo? Eu espero que vocês tenham levantado algumas dúvidas sobre esse processo todo. Vamos conversar? Bom dia de novo a todas e a todos que estão assistindo. Nós estamos com o espaço aberto para perguntas. Lembrando que as perguntas podem ser feitas no chat no YouTube. E aí eu transmito essas perguntas à professora Ana. E, Ana, já que ninguém perguntou nada ainda, eu queria começar contigo pedindo para você falar um pouquinho sobre como a rotina da produção, e aí isso é uma coisa que vai influenciar muito nossos estudantes de jornalismo, pode afetar o trabalho nas redações, pensando no atual número reduzido de profissionais, né, naquela questão do controle de produção mesmo e na sobrecarga que muitas vezes os profissionais do jornalismo têm, especialmente nas redações dos menores jornais ou dos jornais fora das grandes praças. Olha, isso é importante por diversos aspectos, né? As grandes empresas acabam contratando um número maior de pessoas e elas fazem, tradicionalmente, o que nós chamamos de escuta. O que é escuta? Escuta é o acompanhamento de várias fontes, né? Então, você faz a escuta acompanhando, por exemplo, a rádio da polícia, você faz a escuta acompanhando as emissoras concorrentes, tá? Você faz a escuta trabalhando, fazendo contato com escolas, ou com hospitais, ou com próprios órgãos de representação do Estado, né? Tá? As páginas da prefeitura, as páginas do governo. Isso dá muito trabalho, você tem que acompanhar praticamente 24 horas esses locais. Se você tem menos gente, cada profissional escuta, geralmente, é um jornalista que está começando, acompanha 2, 3 páginas de diferentes prefeituras, de localidades. Se você tem um número menor de profissionais, significa que ele vai entrar em sobrecarga. Então, ele vai fazer a atualização daquilo que ele acompanha com menos frequência. Portanto, um outro jornal pode ver um fato que você não veja, tá? Certo? Pode fazer uma cobertura mais rápida. O fato de ser instantâneo agrega capital ao veículo.
Então, se o veículo é o primeiro a chegar e fazer a cobertura de um fato relevante, ele automaticamente passa a ser visto pelo público como mais eficiente. E as grandes empresas têm mais condição de ter essa equipe de acompanhamento. Então, elas vão acumulando capital. Essa é uma maldade, né? E as pequenas empresas vão tendo mais dificuldade de acompanhar. Não, existem outros caminhos, mas a coisa funciona assim. E a própria sobrecarga de trabalho começa a crescer. Quando uma empresa jornalística começa a sobrecarregar um jornalista de trabalho, seja na escuta, seja na efetiva produção do material jornalístico, você escutou um fato, você viu, olha, o avião caiu, o jornalista vai lá ver, ele só tem 15 minutos para fazer, ele vai pegar as informações superficiais e disponíveis. Então, acaba sendo sempre prejudicial. O jornalismo ideal deve ser feito com boas equipes que tenham boas condições de trabalho. O jornalismo real, o jornalismo possível, nem sempre é assim. A grande empresa tem uma lógica de produção diferente da pequena empresa. A pequena empresa, ela ganha no aprofundamento dos fatos, ela ganha numa cobertura alternativa, ela busca elementos que a grande empresa não viu. Tá? E as duas podem ser importantes e se completar. Ok? Mas todos perdem quando não trabalham com profissionais que tenham efetivas condições de trabalho, tenham condições de tempo, recursos, contatos para investigar os fatos. Eu não sei se eu fui muito longa, Evaldo. Não, tá tranquilo. Sei que tem que dizer. Tá? Estamos bem de tempo. E a gente está ouvindo aqui os nossos estudantes. Você está falando? Ana, seu áudio está cortando. Eu vou tentar ligar e desligar de novo, tá? Certo. Você ficou falando, a sua boca mexendo e o áudio sem sair. Agora vê se está melhor. Tá sim. A gente eu estou lendo aqui no chat os estudantes dizendo saudades da aula da professora da Ana. Olha aí eu mudando de gestão da informação para o jornalismo. E ainda nesse sentido, como que você avalia, Ana, o impacto da pejotização nas redações jornalísticas, a transformação dos antigos profissionais que eram seletistas, que atuavam como contratados direto pela empresa, e agora têm atuado muito como pessoas jurídicas mesmo. As empresas contratam a empresa, mas que a empresa é a pessoa. Olha, esse pejotização do jornalismo parece pouca coisa, mas é bastante significativo. Na verdade, quando você trabalha com jornalismo é tensão, tá? Então, você critica, por exemplo, o Estado, certo? Você cria uma tensão. Ninguém gosta de ser criticado. Todo gestor público que eu conheci era um democrata por excelência na fala, até ser criticado pelo jornalismo. Ninguém gosta de ouvir crítica. Quando a crítica é pública, é pior ainda. Mas esse é o papel do jornalista. Então, quando ele tem o apoio da empresa, das pessoas que trabalham com ele, para fazer essa crítica, ele se torna mais forte, certo? Ele tem condições de criticar, condições de observar, condições de fazer denúncia. Quando ele é o PJ, o profissional sem vínculo, sem garantia, sem direito, tá? Certo? Ele é o Uber do jornalismo, porque o PJ é o Uber do jornalismo, né? Certo? O quê? Ele perde a capacidade de enfrentamento. Ele deixa de denunciar. Ele se torna mais frágil perante aquele denunciante. Você já pensou a força que se exige de um jornalista para criticar um senador que
está envolvido num caso de corrupção, não é pouca coisa. O indivíduo comum vai subir no banquinho e dizer, olha, você, senador, roubou? Vai acabar na cadeia, né? O jornalista precisa dessa segurança, da segurança dos colegas, o apoio da empresa, tá? Ele precisa ter essa força, senão ele não vai fazer um bom trabalho, certo? Individualmente, é muito angustiante. O jornalista não é o super-homem. O Clark Kent era o jornalista, mas o jornalista não era o super-homem, tá? Então, nós temos necessidades. O jornalista quer pôr os filhos na escola, jornalista quer passear, jornalista quer ter condições de ir para o barzinho tomar um refrigerante que seja, tá? Isso exige salário, isso exige ganhar dinheiro, trabalhar. Se ele não tem segurança, o que vai acontecer? Ele vai ser frágil, ele vai começar a flexibilizar, porque ele precisa sobreviver. Se ele tem o apoio de uma empresa, ele pode fazer, deve fazer um trabalho melhor. Tá? Se ele não tem esse apoio, meu Deus, aí a gente começa a coçar a cabeça e pensar, o que eu posso fazer para não contrariar aqueles que podem me prejudicar? E aí nós ingressamos no caminho do mau jornalismo, do antijornalismo, daquela coisa que deixa de ser jornalismo e passa a ser acordo. O pessoal do jornalismo chama de jabá, né? Tá? Passa a ser... Vamos dar um jeitinho, né? E aí não tem mais jornalismo, aí acabou. Aí passou a ser outra coisa, outro nome, melhor nem pensar. Ok? Ok. Ana, Angelita está aqui com a gente no chat e ela falou assim, Ana, um tema muito importante que está na pauta hoje é o chamado de deserto de notícia no Brasil. Como podemos abordar esse tema na formação de jornalista e nas pesquisas? Olha, eu não acho que exista um deserto de notícias. Eu acho que o jornalismo no Brasil, ele se tornou muito radical em ambos os lados, ou talvez até mais de um lado, tá? Certo? Então, nós perdemos a capacidade de olhar criticamente o conjunto e passamos a agir quase que em defesa de certos valores, ok? E muitos desses valores são justos, são importantes. Mas quando a gente perde a capacidade de olhar o todo, você começa a se repetir. Então, a notícia deixa de acontecer e passa a ter o que eu chamo de repercussão. O indivíduo roubou, no dia seguinte a gente fala do julgamento, do outro dia a gente fala da indignação dos juízes, e depois a gente fala da repercussão entre a opinião pública, e fica massacrando aquilo ali, como se o mundo não tivesse acontecendo. É lógico que a notícia deve ter continuidade, mas é preciso ter uma visão ampla, tá? Jornalismo não é fácil. Por isso que eu defendo tanto a formação, a boa formação do jornalismo. O jornalismo é uma armadilha para quem não entende de jornalismo, tá? E é muito fácil cair nas armadilhas do sectarismo, a armadilha de privilegiar um lado, tá? A armadilha de olhar apenas um aspecto como se ele fosse o único possível. O jornalista bem formado tem que olhar a sociedade, aí ele vai achar notícia. Se ele só olha para um lado, ele só vai mastigar o lado que ele já estava falando. Ele vai chover onde já está molhado, tá? E não vai ver que o outro lado está deserto. É uma opinião, viu, Angelita? Eu estou falando com alguém que entende talvez até mais de jornalismo que eu, mas é uma opinião. Nós estamos indo para o fim, nosso horário está chegando ao limite, Ana, e a Milena pergunta, professora Ana, muito se fala sobre essa visão heróica e romântica do jornalista, como você comentou anteriormente. Qual o nosso papel diante disso? Como podemos reafirmar
a importância da profissão, nos afastando dessa visão romântica e heróica? Olha, eu comecei no jornalismo durante o governo militar, tá? E eu acho que nós não éramos individualmente heróis, nós éramos indivíduos com muito medo do que ia acontecer, e era um medo saudável. A gente costuma pensar que o medo é uma coisa ruim. Não, medo é necessário à sobrevivência, é um medo que nos mantém vivos. Mas nós tínhamos um elemento, uma coisa que nos tornava fortes. Nós nos uníamos. Então, quando a gente ia fazer uma cobertura difícil, alguma coisa que era impactante, nós conversávamos com os colegas, nós nos uníamos enquanto categoria. Essa união eu sinto muita falta hoje. Então, hoje, o jornalista está muitas vezes protegido pela grande empresa, quando ele tem a sorte de trabalhar numa grande empresa, e essa sorte é sempre meio entre aspas, mas ele se afastou da categoria. Tá? Ele vê o outro como um concorrente, e o outro não é o concorrente, o outro é o seu solidário, é aquele que vai te ajudar quando você precisa de um detalhe, de uma informação, vai te ajudar até quando você perde o emprego. Tá? Então, eu acho que fortalecer o jornalismo enquanto categoria é também uma forma de fortalecer o jornalismo enquanto atividade profissional. Nós somos fortes se estivermos juntos. O jornalismo conseguiu coisas muito boas para esse país porque lutou como frente unida, mesmo dentro de uma empresa que era conivente. Foram jornalistas que forçaram a cobertura dos grandes atos em defesa da democracia quando a empresa não queria cobrir 1 milhão de pessoas na rua pedindo eleições livres. Então, nós temos que pensar no jornalismo enquanto categoria, nos colegas como a nossa força. E aí nós vamos realmente ficar fortes. Se nós ficarmos PJ, Uber da notícia, sabe, nós vamos nos fragilizar cada vez mais. E o jornalismo vai perder a sua função, a sua razão de ser. Vai se afastar da sua alma. E a alma é a verdade, é o interesse público, é a notícia de boa qualidade, tá? Que chegue ao público, que permita ao público conhecer a sociedade. Quero agradecer a presença da professora Ana e a presença de todas e todos que estiveram com a gente aqui nessa aula aberta. E, Ana, pode fazer suas considerações finais, dar um salve para a galera e até a próxima. Eu me lembro, tem uma jornalista pernambucana muito boa. Ana, ficou em silêncio de novo. Vamos falar. Tem uma jornalista pernambucana, eu li um texto dela há muito tempo, e ela começava o texto dizendo: eu já não sou uma jovem jornalista. Então, eu vou parafrasear o que ela disse: eu já não sou uma jovem jornalista, mas sou uma apaixonada pelo jornalismo. Acho que o jornalismo é importante para a democracia. Não existe jornalismo fora da democracia, mas não existe democracia sem jornalismo. Então, eu acho que o jornalismo pode contribuir para uma democracia melhor, para um mundo melhor, mas é preciso também investir no bom jornalismo, e bom jornalismo são bons jornalistas. Então, já que ontem foi Dia dos Professores, parabéns a todos os professores do jornalismo, porque todos os professores que falam, ensinam, comentam jornalismo, porque o professor pode mudar o mundo, mas o jornalismo pode concretizar essa mudança. Então, grande abraço a todos que nos assistiram. Eu espero que todos sejam, como eu, apaixonados pelo jornalismo. E, Evaldo, obrigado pela mediação, Magno, Angelita, todos que aqui estão participando. Muito obrigado, um beijo grande a todos vocês.